Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Luan, professor de matemática do Colégio Impacto. E essa aula vai ser voltada para a turma do sexto ano. Bem, a gente entendeu lá a divisibilidade, certo? Entendeu quando o número é divisível por 2, 3, 4, 5, e a gente vê a regra aí até o 10, tá? E agora a gente vai entender um pouco uma classificação dos números, tá? Que são números primos e compostos. A gente viu a primeira separação, que era o número par ou ímpar. Agora a gente vai separar entre números primos e compostos, ok? Que depende muito daquela regra de divisibilidade que a gente viu. Então, dando prosseguimento aqui. Bem, o que é um número primo? O número é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, é um número que tem que ser maior que 1 e tem que ter apenas 2 divisores, certo? Se ele tiver mais que 2 divisores, ele é um número composto. Então, o número primo ele só pode ter 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Né? Todo número é, no mínimo, divisível por 1 e ele mesmo, né? Então, vamos aos exemplos de números primos. O número 3 aqui, ele só é divisível por 1 e por 3. Ele não é divisível por 2, certo? Então, só é divisível por 1 e 3. O 3 é ele mesmo, né? Então, ele é um número primo, tá? O 5. O 5 só é divisível por 1 e por 5. Ele é um número primo. Ele não é divisível nem por 2. Eu não consigo dividir 5 por 2. Nem 5 por 3 e nem 5 por 4. Tá? Todos os números até chegar a ele eu não consigo dividir. Então, ele é um número primo. O 7 também é um número primo. Eu só consigo dividir o 7 por 1 e por 7. Eu não consigo dividir o 7 por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5 e nem por 6. Então, é assim que a gente analisa se o número é primo ou não. Óbvio que, se for números grandes, eu não vou seguir essa sequência até chegar no número. Aqui é só para a gente entender o que significa um número primo e como é que é representado um número primo. Tá? Qual o conceito de um número primo. Okay? Só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Tá? E os números compostos? Bem, um número é classificado como composto se ele tiver mais que 2 divisores. 2 divisores apenas é um número primo. Mais que 2, não importa o número 3, 4, 10, 20, ele é um número composto. Tá? Então, eu vejo lá se ele dá para dividir por mais algum, além de 1 e ele mesmo, e aí eu vejo se ele é primo ou composto. Então, exemplo aqui, o 4. O 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Tá? Ele não é divisível por 3. Mas, como ele é divisível por 2, ele tem 3 divisores. 1, 2 e 4. Então, o 4 é um número composto. Tá? 6. 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Eu consigo, tá? Dividir 6 por 1, que dá 6. 6 dividido por 2, que dá 3. 6 dividido por 3, que dá 2. E 6 dividido por 6, que dá 1. Então, tem um monte de divisor aqui, mas basta ter apenas mais que 2. Já é um número composto, certo? O 10. O 10, ele é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. Tá? Então, 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, eu tenho aqui mais que 2 divisores. Então, 10 é um número composto também. Tá? Mas é óbvio que a gente tem algumas regrinhas, tá, para facilitar a vida, para saber se o número é primo ou composto, apenas usando algumas regrinhas, não pegar todos os números para ver se dá para dividir ou não, ok? Mas nós também temos alguns números bem simples de trabalhar e entender aqui, tá, nessa classificação de primo ou composto. Os números bem tranquilos aqui, que a gente falei aqui alguns números especiais, para vocês lembrarem bem sempre aí, tá? O número 0, ele é divisível por qualquer número. Tá? Então, o 0 é um número composto. Tá? O 0 é um número composto. Por quê? Eu consigo dividir 0 por 5, por 10, por 100, por 2, por 8.000, por 1.000.000. Eu consigo dividir 0 por qualquer número. Tá? Então, o 0 é composto. Porque 0 dividido por 1 dá 0, 0 dividido por 7 dá 0, 0 dividido por 1.000 dá 0, 0 dividido por 182 dá 0. Eu consigo dividir qualquer número. Então, o 0 é um número composto. Tá? O número 1, tá? Ele nem é primo e nem é composto. Tá? Ele não tem essa classificação. Por quê? Porque
para ser primo, ele tem que ter 2 divisores e ser maior que 1. E para ser composto, ele tem que ter mais que 2 divisores. O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Tá? Então, ele nem é primo, ele nem é composto. Número 1, certo? E o número 2, ele é o único número par que é primo. Tá? Porque abaixo do 2 eu tenho 1, então eu só consigo dividir o 2 por 2 e por 1. Tá? Ele é o único par que consegue ser primo. Por quê? Os próximos números pares que vier, eu consigo dividir por 2. Então não vai existir nenhum outro número par que seja primo. Só que tem um detalhe muito importante. Não confunda aqui, eu botei até na observação. Não confundir número primo com número ímpar. Tá? Tenham cuidado. Tem a classificação de par ou ímpar, mas primo é outra história. Tanto é que eu botei aqui, ó, pois 9 e 15 são números ímpares. Tá? O 9 e o 15 são números ímpares. Mas eles são números compostos. Não é porque ele é ímpar que ele vai ser primo, não. Tá? Por que o 9 é ímpar e é composto? Porque eu consigo dividir o 9 por 1 e por 3. Dá para dividir 9, dividir por 3 dá 3. Então ele tem 3 divisores. 1, 9 e 3. Então ele é um número composto. O 15 também é ímpar, mas ele é um número composto. Eu consigo dividir o 15 por 1, por 15, por 3 e por 5. Então tem mais que 2 divisores aí. Então o 15 é um número composto também. Então tenha cuidado, tá? Com esse lance de ímpar ser primo. Não é assim que funciona não, tá? Tô seguindo. E como eu descobri se o número é primo ou composto? Bem, é só usar das regras de divisibilidade que a gente viu antes. A gente viu um monte de regra aí. Se você olhar lá um número e ele encaixar alguma daquelas regras, ele já é um número composto. Porque se ele não consegue dividir por 1, nem por ele mesmo, ele é primo. E se conseguir, ele é composto. Então, se alguma daquelas regras que a gente viu bater no número, então ele tem mais que 2 divisores. Ele vai ter 3 no mínimo. Então, ele já é um número composto. Então, você olha a regra e você analisa lá a qualquer regra que você souber, tá? Você precisa usar todas? Não. Use as mais simples para o número que você está trabalhando. Então, por exemplo, 12. Bati de cara, eu sei que 12 é composto. Por quê? Pelo fato de que ele é par. Acabou em 2 aqui. Então, ele é par, então ele é divisível por 2. Então, eu consigo dividir ele por 1, por 12 e por 2. Então, ele tem 3 divisores. Então, o 12 ele já é composto, usando a regrinha do número par. Tá, professor, e se não tiver um número par, como é que eu olho se for um número ímpar? Você usa a regra que cabe na situação. Então, por exemplo, 45, ele é composto. Por quê? Pelo fato de que ele acaba em 5. Então, se ele acaba em 5, ele é divisível por 5. Então, acabou. Ele já é composto. Eu olho aí qualquer regra que der para analisar pelo número. A regra que fica mais fácil para você analisar. Eu não preciso saber os outros. Tá? Por exemplo, o 45 dá para dividir por 3, dá para dividir por 15. Mas eu não precisei analisar isso. Eu só analisei que acabou em 5, então ele é divisível por 5. Então, ele é um número composto, porque ele é divisível por 1, por 45 e por 5 no mínimo. 3 divisores no mínimo, ele já é um número composto. Então, você usa a regra aí que a gente analisou, tá? Do 1 ao 10, e vocês conseguem fazer esse exercício aqui, tá? Determine se os números a seguir são primos ou compostos e explique um porquê, tá? Se for primo, você diz porque só tem 2 divisores, e se for composto, você explica qual é o divisor que você achou aí para saber que ele é composto, tá? Por enquanto é isso. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e até breve.